Então, muito boa tarde. Um agradecimento muito especial pelo convite. É sempre um prazer colaborar com esta equipe que tem em Portugal dedicado muito dos seus talentos a este conhecimento da felicidade. E é ótimo ver as empresas cada vez mais interessadas e não apenas o mundo académico, se bem que o próprio mundo académico demorou muito tempo a interessar-se pelo tema da felicidade. Tenho que hablar despacito. Perdão, Júlio, já estava. Então, eu sou a Helena. Não sei se alguém já ouviu falar da psicologia positiva. Sim? Quer dizer, há aqui alguns especialistas na sala. E o que é que tem ideia que é a psicologia positiva? O que é que serve? O que é que faz? Tirar o melhor das pessoas. Excelente, muito obrigada. Então, eu sou psicóloga de formação e aquilo que me interessou durante grande parte da minha carreira académica foi precisamente investigar aquilo que faz as pessoas e os sistemas humanos estarem no seu melhor. E, sendo da psicologia, fomos percebendo que fazia sentido desenvolver um movimento dentro das academias universitárias, junto dos investigadores, no sentido de estudar, de investigar, de explorar, de conhecer coisas aparentemente, estou só a ver caras conhecidas, portanto é uma alegria, aparentemente tão naturais para nós, como a busca da felicidade, ou a esperança, ou o otimismo, ou o amor, ou o sentido do humor, mas que não eram, na realidade, estudadas pelos académicos, muito menos pelos psicólogos académicos, que são tradicionalmente, na minha experiência e julgamento, um bocadinho conservadores. E que, se calhar, também se especializaram, e foi muito importante que isso acontecesse, a encontrar respostas para os problemas humanos. E ainda bem que assim foi e que hoje temos formas de ajudar as empresas a resolver conflitos ou pessoas a conseguirem superar depressões, enfim. Só que, de facto, fomos esquecendo um outro lado da realidade, que é também perceber e aprender, com esse conhecimento, aquilo que é transformador, que nos ajuda a transcender as dificuldades, aquilo que é a virtuosidade humana e dos sistemas humanos. E isso foi sempre aquilo que me apaixonou, daí ter avançado para, inclusivamente, a organização em Portugal de uma formação pós-graduada em Psicologia Positiva Aplicada. Há aqui uma ex-aluna, uma diplomada nessa área, que vão vê-la. E, obviamente, o tema da felicidade é um dos temas centrais dos estudos da Psicologia Positiva. Primeira coisa, a vénia. Faço não só a vénia à organização, que há pouco já agradeci, mas a cada um dos presentes por dedicarem tempo e atenção a este tema e que exige, agora um bocadinho menos, mas até há poucos anos atrás, muita coragem. Trazer estas temáticas para dentro das empresas, trazer estes temas de investigação para as universidades. E implicava, e ainda implica em muitos contextos, respostas muito repulsivas e, de alguma maneira, apesar de todos nós querermos ser felizes, temos alguma relação difícil com este conceito, temos uma relação difícil com o aceitar que isto possa ser inclusivamente uma linguagem científica. E a vénia também está subjacente àquilo que vamos estudando na felicidade, que é, nesta perspectiva que trago, que me tem interessado reconhecer o sagrado no outro, e o outro pode ser o outro sistémico, o outro integrado, inclusivo, pode ser muitos outros a comporem um outro. Aquilo que me tem interessado é exatamente identificar, perceber onde é que e como é que podemos trazer luz sobre o melhor das pessoas. Por isso, obrigado pela definição.
Então, porquê que eu escolhi este tema, a felicidade pública? Alguém ouviu falar neste conceito? Bens relacionais, diz-vos alguma coisa? Podemos antecipar o que pode ser, não é? O que eu vos vou trazer foi uma forma e uma fórmula que encontrei de olhar para a felicidade. A felicidade individual é aquela que tem sido mais estudada, mais trabalhada e que pode passar pela promoção da gratidão, pela identificação das virtudes e forças pessoais e a sua aplicação no dia-a-dia, que pode passar pelo encontrar o sentido da vida e, portanto, os estudos têm sido muito diversificados nesta compreensão do que é que pode fazer a felicidade individual. Mas eu, estudando o tema da felicidade e, sobretudo, quando em momento de crise financeira recente, sempre me incomodou muito trazer o tema, e aconteceu-me na intervenção de algumas empresas em que, lembro, por exemplo, na PTSI, uma intervenção que fizemos sobre felicidade, que o CEO me dizia que tinha muito medo, que ele queria muito trazer este tema para dentro da sua organização, que queria formação nesta área, mas que sabia que tinha muitos empregados com situações financeiras dramáticas, inclusive alguns com os seus ordenados a serem captados pelos bancos por causa de dívidas. E, portanto, para ele era, ao mesmo tempo, preocupante trazer uma temática que aparentemente está ligada, ou poderia estar ligada, ou pode estar ligada às vezes, com uma espécie de esquecimento dos problemas humanos. Não é obviamente nada disso que se trata, mas deixar isso claro ajudou-me a mim a ir à procura de um modelo, ou de modelos, que pudessem fazer-me olhar a felicidade numa perspectiva mais coletiva e não apenas estritamente individual. Até porque era meu entender, e da equipe de investigação com a qual trabalho, que muitas vezes a busca da felicidade individual tem sido feita às expensas da felicidade coletiva. Podemos pensar em coisas como o planeta, por exemplo, não é? O meu consumismo está a fazer perigar aquilo que é a totalidade enfim, da capacidade humana de sobrevivência. E encontrei um modelo, que é um modelo com uma história interessante do ponto de vista latino, Publica Felicitas, Felicidade Pública, que neste momento está a ser trabalhada sobretudo por uma equipa de economistas italianos, mas que já aparecia na história romana. Os romanos cunhavam moedas com o tema da felicidade pública. Então é um bocadinho por aí que eu vou caminhar convosco para chegarmos àquilo que tem sido o meu trabalho no contexto das organizações, porque uma das maneiras de concretizar a felicidade pública é através da qualidade das relações interpessoais. É através da promoção de relações não instrumentais. E isso é uma das definições do que são bens relacionais. Esta minha preocupação com a perspectiva da felicidade individual e também com a felicidade estritamente hedónica, a busca do prazer pelo prazer, que é muito importante, e nós sabemos, para sermos felizes precisamos de uma boa dieta emocional, portanto precisamos de alimentar experiências de bem-estar associadas ao hedonismo, ao prazer, às coisas que nos fazem sentir bem. Pode ser uma boa refeição, que espero que tenham tido durante o vosso almoço, ou aprender alguma coisa, que para quem gosta de aprender pode ser uma experiência emocional muito rica. Mas esta procura de ir um bocadinho mais além, integrando naturalmente todo esse conhecimento e essas práticas de vida, mas olhando de uma forma um bocadinho mais contextualizada, okay? Trazendo o contexto para a investigação da felicidade. Estes são alguns elementos que eu acho que estão neste momento em cima da mesa nas organizações e na nossa maneira de pensar a temática da felicidade, e que são uma espécie, mais uma vez, de tendências. Por um lado, somos convidados hoje à presença. Vejamos o exemplo da entrada da mindfulness nas organizações. É um convite a estar presente. Um convite a que a felicidade passe
por sermos capazes de estar na nossa totalidade em cada momento que estamos a vivenciar. Presença. Depois, perspectivas, está no plural de propósito, porque creio que a segunda tendência, e que se liga com cada vez mais procura de perspectivas, de formas participadas de estar dentro das organizações e da vida em geral, que há uma relevância cada vez maior a sermos capazes de ter visões de grande angular e integrar o máximo de perspectivas, até porque hoje as nossas empresas são globais e, portanto, se calhar eu posso ter numa organização gente de culturas e com linguagens muito diferentes e, portanto, integrar estas diferenças. Por outro lado, somos convidados a posicionar-nos, que é uma coisa muito difícil no contexto português, porque nós somos os do mais ou menos. E os estudos da felicidade em Portugal mostram-nos muito isso, não é? No estudo que fizemos com o Instituto da Felicidade, os portugueses não escolhem as opções extremas dos questionários de felicidade global e, portanto, estão ali sempre à roda dos 50%. Não sou nem muito feliz nem muito infeliz. E esta questão do posicionamento, que também passa pela experiência científica, estudar felicidade numa academia significa tomar posição. E a ciência, tradicionalmente, identificou-se como uma experiência neutra. A neutralidade é a ausência de tomada de posição. Quando hoje nós temos os grandes investigadores na área da felicidade, livros que nos ajudam a pensar, por exemplo, com títulos como A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, vinda de investigadores, isto significa que há tomada de posição ao dizer esta vida com estas características é melhor do que aquela com aquelas características. Esta organização, com esta forma de gestão, de remuneração e benefícios aos seus colaboradores, etc., é melhor do que... E isto é uma coisa muito difícil, mas simultaneamente à qual eu creio que estamos a ser chamados todos neste momento. Tomar posição. Na psicologia positiva, usamos uma metáfora que é: se eu tiver um terreno baldio, cheio de lixo, e quero transformá-lo num jardim, ou mais adequado aos tempos modernos, numa horta, o que é que eu faço? O que é que vocês fariam se tivessem um terreno? Limpar. Ótimo, exatamente. Isso foi e é o que fazemos tradicionalmente e o que a psicologia sempre fez. Limpar o terreno. Tirar o assédio sexual, tirar o absentismo, limpar o terreno. Ficámos com a horta? Não. Então, para eu ter horta, eu tenho que decidir o que é que eu quero plantar. E aí eu tomo posição. Quero plantar a esperança, ou quero plantar a inovação, quero plantar... E nesse momento toma-se posição. Portanto, o posicionamento é um convite que é feito neste momento, a meu ver, às empresas, às organizações e às pessoas que a gerem. Depois, a participação. É incontornável que estamos a caminhar para modelos rizomáticos, forma de estar nas empresas e na vida em geral, até dentro das famílias. Os nossos filhos já nos pedem hoje, desde muito cedo, para terem voz, para serem parceiros na construção das decisões. E este caminho da participação trouxe-nos também modelos e práticas muito ricas que estão a entrar nas empresas, desde o World Café, métodos como o Jigsaw, sei lá, há uma quantidade de formas de intervenção hoje que trazem exatamente as vozes de todas as pessoas para co-construírem aquilo que são os processos organizacionais. Não há felicidade sem participação e mesmo quando estudamos a nível mais global das nações, é muito claro que os países que têm mais participação democrática, mais referentes, por exemplo, como a Suíça, tendem a ter níveis de felicidade mais elevados, mesmo que os resultados dos referentes sejam contrários à minha própria votação. Portanto, o facto de participar é em si mesmo um ato de felicidade. Depois, o propósito. Eu estou a participar em quê? Para quê? Em que direção? Que sentido é que isto faz aos meus próprios valores, à minha existência?
como é que eu alinho a minha maneira de ver o mundo com o da minha organização. E também aqui, felizmente, temos hoje gente com trabalho extraordinário de investigação nas empresas e que tem ajudado a criar instrumentos de medida e de práticas e pensando políticas que cheguem a esta compreensão do propósito. Lembro-me de uma intervenção numa empresa também aqui feita em Portugal, para a qual grande parte dos trabalhadores, estava presente em grande parte dos trabalhadores uma necessidade de introduzir propósitos sociais nas suas práticas, que a empresa não tinha. E foi quando criámos espaços de participação que as pessoas trouxeram a sua voz a dizer: queremos contribuir mais do ponto de vista social. Lembro-me, o CEO da Nova Base dizia-me também aqui há algum tempo atrás que uma das coisas que descobriu na sua organização é que grande parte dos seus trabalhadores estão preocupados com a questão da sustentabilidade, são muito menos materialistas do que gerações anteriores, portanto é uma geração millennium, e que a maior luta que ele teve na vida, que quase o destituiu do cargo, foi uma coisa tão simples como construir casas de banho num espaço da garagem do edifício que eles têm ali na Expo, porque os seus trabalhadores, a maior parte deles, vinham de bicicleta ou a correr para o emprego. E, portanto, quando chegavam não tinham maneira de poder, lavavam-se mal e porcamente num lavatório. E ele decidiu que, alinhando com os propósitos e os interesses dos seus trabalhadores, que a empresa precisava de lhes dar alguma coisa que reforçasse este propósito. Parecem coisas aparentemente tão insignificantes, mas ele teve uma luta brutal para conseguir esta coisa simples, que foi fazer uma alteração na garagem para pôr sítios para duches. Depois, a palavra. Hoje, o processo comunicacional dentro das organizações é vital, é incontornável e, de facto, há palavras que constroem e palavras que destroem, há formas de perguntar que mobilizam a virtuosidade das pessoas e outras que as humilham e as destroem e, portanto, os processos comunicacionais, os atos de fala, são elementos vitais também na construção da felicidade. E nós criámos uma sociedade muito centrada na quantificação e pouco especialistas na palavra. Vejamos na ciência, nós muitas vezes usamos a palavra para fazer perguntas para chegar a conclusões que são números. E isto é complexo do ponto de vista de estarmos a fazer transformação que nem sempre corresponde às razões iniciais das palavras ditas ou das palavras dadas. E, portanto, a intervenção ao nível do ato de fala é outra coisa que tem sido importante na minha equipe de investigação, de cuidar e de sermos cada vez mais especialistas e rigorosos, não apenas com os números, mas rigorosos com a linguagem. E, finalmente, está no fundo de propósito, mas está a bold, porque a felicidade acontece com pessoas e neste momento da história da humanidade acontece com uma atenção muito particular ao planeta. Há empresas e há projetos como o do David Cooperrider, lançado por David Cooperrider, que se chama empresas como World Benefit, portanto, como é que cada empresa pode ter como identidade uma participação para o bem comum, para o bem do mundo. Portanto, existem coisas muito interessantes neste momento para juntar a visão do que é a felicidade com a tal perspectiva mais integrada, que é vermos a totalidade dos sistemas em que estamos envolvidos e não apenas a perspectiva individual, intrínseca e única da felicidade. Então, ao procurar os sinais vitais do que há de melhor nas pessoas e nas organizações, e eu acho que temos que celebrar este momento histórico de termos congressos internacionais sobre este tema, de haver
empresas que estão a criar lugares de CEOs, mas que quer dizer Chief of Empathic, okay? Portanto, o E corresponder a ser o chefe da empatia dentro da organização, ou a criar mobilizadores de felicidade dentro das empresas, e portanto há aqui um movimento que é histórico, também em resposta ao reconhecimento de que estamos muito infelizes no trabalho e portanto precisamos de perceber como é que construímos felicidade. E nesse sentido tenho tentado, sempre com a equipe com a qual trabalho, que consigamos cada vez mais trabalhar, por um lado, aquilo que as investigações trazem, que é a intelectualidade, não é? Só o lado cognitivo, o pensar as coisas, às vezes são níveis tão abstratos que ninguém percebe muito bem do que é que a gente está a falar. Às vezes nem nós. Já me aconteceu ir arguir teses e eu não percebo nada do que é que está a ser dito, porque é tão longe, é tão estratosférico, tão longe da experiência. E, portanto, voltar a este empiricismo. O empírico é a experiência. Como é que eu vivo? Como é que eu experiencio esta organização, a forma de trabalhar aqui e de que maneira é que isto me impacta emocionalmente. E, portanto, como é que conseguimos introduzir este lado, este convite que agora os estudos da felicidade fazem, que é trazer outras áreas que estavam silenciadas e que muitas vezes até são, de facto, quase banidas da linguagem das empresas. Trouxe um exemplo para percebermos esta visão de cima, de uma coisa que há pouco tempo conheci e que é um laboratório que se chama Listening to the Deep Ocean Environment, que estuda o ecossistema marinho nesta perspectiva de entender como é que o ruído humano está a destruir as espécies marinhas. E eu acho que é uma metáfora muito interessante para a tal visão de vermos a felicidade como qualquer coisa mais alto, não é? Eu se calhar tenho uma imensa felicidade hedónica quando estou a andar numa mota d'água, num dia quente de verão, e para muita gente isso é uma experiência de elevada felicidade, mas não estou a ver the big picture, não é? Por causa da minha mota d'água, há seres marinhos, peixes, que estão a morrer. Então, o convite tem sido sempre, na nossa intervenção nas empresas, ver um bocadinho como a Lido está a fazer, como é que podemos ter consciência do nosso ruído, de maneira a minimizá-lo, a diminuí-lo, e a perceber que o nosso impacto é sempre presente, é sempre permanente, é sempre constante, mesmo quando não temos consciência dele. E uma das consequências disso foi avançarmos com uma proposta à Unesco de uma cátedra que tem este nome, Education for Global Peace Sustainability, onde estamos a integrar múltiplas formas de entender a felicidade com este chapéu mais lato que é a construção da paz. E onde a sustentabilidade é um elemento muito importante. E chegámos aqui precisamente depois de mais de uma década de investigação no âmbito da felicidade, nesta perspectiva da felicidade pública, e deste reconhecimento que é de facto na qualidade das relações interpessoais que está o grande motor da construção e da destruição da felicidade. Estão todos convidados a serem parceiros. As cátedras são projetos que partem das universidades para chegar ao mundo e que tentam corresponder a um problema social que precise de mais ferramentas, de mais gente, de mais vozes, de mais visão. De hoje a uma semana, por exemplo, iniciamos um congresso internacional na minha instituição, precisamente sobre os cotidianos de paz, que é o primeiro simpósio das obras brasileira de psicologia positiva e o terceiro congresso português, e onde já queremos fazer este entrosar entre formas de relação pacíficas, harmoniosas connosco e com todos os seres vivos, e portanto ver como é que isto se aplica nas organizações, porque a felicidade e a paz aparecem muitas vezes
nas investigações científicas qualitativas, quando pedimos às pessoas para nos definirem felicidade, a paz vem muitas vezes como um sinónimo de felicidade. Pode ser paz interior, harmonia, paz na relação com os outros. Fizemos um estudo qualitativo com 70 pessoas que vivem em condições de pobreza, no limiar da pobreza, nos Açores, e pedimos para nos definirem felicidade, e à cabeça o que vinha eram definições ligadas à harmonia na relação com os outros, ou na relação consigo. Então, estamos a juntar estes domínios e, portanto, fica ao convite, quem quiser acompanhar, temos já mais de 40 parceiros internacionais, a Catra vai ser lançada em maio, temos o apoio do Secretário-Geral das Nações Unidas, da Presidência da República e de muitas instituições que estão a sentir que a felicidade e a paz têm que andar de mãos dadas e que há tanto a fazer que precisamos estar juntos para imaginar o futuro, um futuro melhor. Então, uma das primeiras grandes conclusões no âmbito da psicologia positiva sobre felicidade foi esta: Other people matter. Então, a coisa mais importante para a felicidade é mesmo a relação com os outros. E quando nós olhamos para as organizações, às vezes vemos tanto os aspectos da produtividade, os outcomes, estamos tão orientados para os resultados, que muitas vezes negligenciamos a riqueza daqueles que estão a trabalhar no sentido de o conseguir. E este reconhecimento da importância das pessoas dentro das organizações, que também, felizmente, está devagarinho a acordar, pelo menos já está na linguagem, ainda não está na maior parte das práticas, mas já há muita gente com responsabilidade nas empresas que, pelo menos, já consegue dizer que o mais importante são as pessoas. Já conseguem dizer. Não quer dizer que estejam a conseguir fazê-las sentir que elas são o mais importante das suas organizações. Mas há este caminho que está claramente a ser feito. E, juntamente com este processo, juntámos a esta visão da felicidade pública alguns pensadores mundiais que têm sido muito úteis e são parceiros e têm-nos ajudado a pensar esta visão mais sistémica da felicidade numa perspectiva coletiva. Uma delas é a Martha Nussbaum, que é uma filósofa norte-americana. Alguém já uma vez leu alguma coisa dela? Não? Recomendo vivamente. E entre vários livros que ela tem, para mim, muito marcantes, um deles é este, Political Emotions, Why Love Matters for Justice. E quando pensamos a felicidade numa perspectiva global, faz sentido, ou começou a fazer sentido, trazer para o contexto da linguagem privada das empresas, das famílias, das comunidades, aquilo que são as emoções que muitas vezes são vividas apenas no espaço muito íntimo. Portanto, o convite dela é que aquilo que são emoções como o amor, que são vividas habitualmente no espaço das famílias, etc., das amizades, que passem para o espaço público. Como é que nós podemos trazer e traduzir alguns destes elementos que são, de novo, relacionais e que introduzem formas de vivermos em conjunto diferentes. A segunda grande influência é um dos economistas que tem trabalhado mais o tema da Publica Felicitas, o Luigi Bruni, que é também nosso docente na pós-graduação em Psicologia Positiva e que é um dos expoentes mundiais nesta temática e, portanto, encontram online, se quiserem, muitas publicações dele sobre este tema e sobre aquilo e porque é que precisamos desta visão da felicidade. Numa tese de doutoramento publicada em 2010 sobre felicidade pública, aparecia este enquadramento. O dever de sermos felizes apresenta-se como ponto de chegada do projeto inaugurado na era moderna, em que a produção, a reprodução da força do trabalho e o consumo de bens voltados para a satisfação e para o bem-estar pessoal se consolidaram na sociedade contemporânea sob a forma da propriedade privada, do acúmulo da riqueza, do individualismo e do hiperconsumo. O problema não é examinar as políticas da felicidade na atualidade, mas é tornar a perspectiva da felicidade pública como um lugar de análise e de práticas que
possa tornar fecundas as críticas às políticas da felicidade nas sociedades contemporâneas. Porquê é que eu escolhi este enquadramento? Porque sempre que tenho, e felizmente tenho a oportunidade de estar em muitos fóruns internacionais sobre felicidade nas organizações, já me aconteceu ouvir muita gente a fazer propostas ou que fazem formação nas empresas de promoção de felicidade com propostas que não têm a tal contextualização. Por exemplo, ensinar colaboradores a desenvolverem a sua capacidade de gratidão é uma coisa que pode ser extraordinária ou altamente perigosa se eu tiver um contexto de maus tratos dentro da empresa, se eu tiver injustiças na distribuição e no pagamento dos salários e das recompensas. E, portanto, esta perspectiva, e já me aconteceu colocar estas questões e dizer, mas isso não pode ser perigoso em certas condições se eu não for estudar bem o sistema, se eu não for perceber bem o que é que se passa na qualidade das relações líderes-liderados, o que é que se passa na atribuição de benefícios, o que é que se passa na maneira de avaliar as pessoas no seu desempenho, como é que isso é comunicado, como é que isso é trabalhado, se existe compaixão na empresa, por exemplo, que é uma área que estamos agora a investigar, tenho uma aluna de doutoramento a estudar a compaixão nas organizações. O que é que acontece se eu sei que um empregado meu tem, ou se tem que despedir pessoas? Qual é o grau de compaixão da organização em situações destas? Okay? E, portanto, um dos meus medos, quando trabalhava felicidade só na perspectiva estritamente anglo-saxónica, individualista e hedónica, era que isto começasse a acontecer, que estes riscos acontecessem. Faz sentido o que eu estou a dizer? Pronto. É que não faz sentido em todos os sítios, ok? E por isso vão-me dando um bocadinho de feedback. A visão tradicional é muito uma visão de... Há inclusivamente hoje já mecanismos, empresas da China, por exemplo, que introduziram nos computadores medidores do sorriso dos trabalhadores e que avaliam e têm métricas e pagam de acordo com os sorrisos, a quantidade de sorriso, mostrando, portanto, a felicidade deste lado. Não é? Aqui há uns tempos atrás houve um grupo de funcionários de uma companhia aérea como é que se chamam? Que estão nos aviões a servir-nos, tem um nome. Os hospedeiros, exatamente, obrigado. Que fizeram greve, por causa das condições laborais, fizeram greve. E sabem o que é que eles fizeram greve? Ao sorriso. A greve foi não sorrir, a atender os empregados, os clientes, os passageiros, ok? Então, há alguns dos riscos que estão associados a muito daquilo que se tem investigado e é um lado, a meu ver, pouco refletido e pouco crítico da introdução da felicidade nas organizações, passa por perder aquilo que é essencial neste olhar que, no fundo, na utilização dos dados científicos sobre o que é que faz as pessoas estarem mais felizes no contexto organizacional. Quando eu falo no contexto, temos aqui um exemplo, não é? Temos um peixe que tem tudo o que precisa para sobreviver, não é? E outro que está desesperado para conseguir manter-se vivo, não é? E há um que tem as condições todas, diz para o outro, pá, estou pessimista, não é? E eu já vi isto acontecer na maneira como a felicidade é estudada e como são usados os dados da felicidade e como são levados para as organizações. E eu quero ter a certeza que estou atenta ao que é que está a passar com os peixes todos. E se há peixes que não estão a conseguir respirar e que estão a risco de... Eu tenho que levar um modelo de felicidade que integre todos esses estados e todas as possibilidades e níveis potenciais de felicidade e de infelicidade. Já que estamos em Lisboa, só dizer que Lisboa já foi chamada, felicita Júlia, a cidade da felicidade, no tempo em que os romanos eram os senhores destas terras, e é exatamente aí que começa este conceito da felicidade pública, e por isso se têm encontrado em escavações arqueológicas do tempo romano moedas que têm esta inscrição, Felicitas Publica. E inúmeros países europeus e
sobretudo países que têm origem latina, têm, sem saberem muito bem, no fundo, uma concepção de felicidade que é muito diferente da concepção anglo-saxónica. Basta atendermos à etimologia da palavra. E se pensarmos no happiness, estamos a centrar-nos no que acontece, what happens, portanto, o que é externo a mim que me vai provocar felicidade. Enquanto que o conceito de felicitas, o conceito latino, tem como raiz fecundidade, virtuosidade, geratividade, fé. Portanto, é muito mais virado para uma perspectiva relacional virtuosa do que propriamente de acontecimentos externos de vida. Então, fez-nos todo o sentido que desenvolvêssemos esta linha e que fôssemos à perspectiva latina da felicidade e que fôssemos percebendo melhor, são, enfim, ícones diversos que existem na Europa, na Alemanha, em França, quadros, pinturas, que têm sempre esta imagem da fertilidade, da virtuosidade, da abundância das coisas boas para o coletivo. Portanto, o cunhar da moeda, por exemplo, acontecia quando os imperadores romanos tinham uma descendência, portanto, tinham um novo filho. Era associada à prosperidade coletiva, daí a ideia de felicidade pública. E, inclusivamente, ainda existem alguns edifícios, este está de pé na Alemanha, que têm exatamente Sit Intra de Concórdia e Publica Felicitas, não é? Portanto, no sentido de trabalharmos para a concórdia e para a felicidade pública. E alguns quadros belíssimos que foram sendo uma forma de passar esta visão da abundância, a abundância para todos, a abundância equitativa, partilhada e na tal visão coletiva. O que é que nós temos hoje? Temos muitas vezes a perspectiva do outro lado do pêndulo, não é? A autocentração na procura de uma forma de felicidade que muitas vezes, mesmo nas empresas, é estritamente instrumental. Como nós hoje já sabemos, nós gestores, que as pessoas felizes produzem mais, dá imenso jeito ter alguém que venha aumentar a felicidade na minha empresa. Porque isto tem uma intenção instrumental. Muitas vezes não é porque eu estou mesmo interessada em ter que as pessoas da minha organização se sintam felizes e reconhecidas, mas é porque isto vai ser uma chega boa para o negócio. E de novo aí eu acho que nós precisamos de uma reflexão coletiva. Não é? E eu não estou interessada em que os dados das investigações que faço tenham simplesmente mais um valor instrumental, como tantas outras coisas que são usadas dentro das empresas para produzir. Se não houver autenticidade da parte dos gestores nesta vontade de querer realmente respeitar o bem-estar das pessoas, então é apenas fazer mais do que já fizemos sem efetiva transformação dos sistemas organizacionais. Não sei se estou a ser muito disruptiva, mas isto é o que eu sei ser. Obrigada. Voto de confiança, não é? Pronto. Então há quem diga que nós temos 3 grandes fontes de sentido e o sentido é hoje a linha da felicidade mais estudada. Ou seja, depois de décadas de perspectivas anglo-saxónicas e hedónicas sobre a felicidade, começou-se a dizer, não, nós temos que voltar ao Aristóteles. O Aristóteles falava de uma felicidade diferente. Perspectiva eudaimónica que ele nos trouxe vinha exatamente no sentido de dizer que são as relações interpessoais que fazem a diferença. E é às relações interpessoais que nós vamos buscar o sentido das nossas existências. Mesmo que isso seja associado ao que eu faço na minha vida profissional. Mas eu faço com um sentido que me transcende o meu umbigo. E quais são estas 3 fontes? Relações emocionalmente intensas com os outros, a pertença, a vinculação, a ressonância, que é um tema da Barbara Fredrickson, que investiga muito estas temáticas, que já trouxemos também aqui em Portugal. A segurança, são temas que devagarinho vão entrando nas empresas. A segurança psicológica é uma coisa relativamente recente também de estudar dentro das organizações.
Segunda fonte de sentido, as atividades profissionais e de lazer. Para o mundo atual, dito desenvolvido, as nossas práticas profissionais são uma das grandes fontes de propósito, mas para isso elas têm que estar alinhadas com outras coisas dentro de nós, não é? Com as tais coisas que nos transcendem. E, finalmente, convicções associadas a sistemas de ideias, ou seja, coerência com os nossos valores. Quando hoje as empresas fazem os mission statements, não é? E definem os seus valores, etc., quando não há coerência nem com os valores dos seus colaboradores, nem com as práticas efetivas, temos aí, claramente, experiências de grande infelicidade. Portanto, quando estudamos o que é que as pessoas precisavam de ter para estarem mais felizes, algumas delas dizem: preciso trabalhar numa empresa coerente. Coerente comigo e coerente dentro de si. Então foi o caminho que fomos fazendo, não é? Até chegar então a este conceito dos bens relacionais. E os bens relacionais são bens que são genuínos, portanto não têm instrumentalidade, é a relação que é o bem em si mesmo. Vocês não estão com os vossos amigos, ou com os filhos, ou com os companheiros ou companheiras, com uma intenção de usar essa relação para qualquer coisa. Estão porque a relação em si é o importante. Eu quero estar com o meu filho, porque aquela relação é o fim em si mesmo. Okay? E este processo da não instrumentalização das relações, e da introdução da genuinidade, da personalização, eu não troco o meu amigo António pelo meu amigo Francisco, por uma pessoa qualquer, por uma outra pessoa qualquer. Não é? É aquele amigo, é aquele António, com aquela história de vida comigo. Não é? E, portanto, há uma personalização concreta. Porque é que há pessoas que não abandonam as suas empresas, mesmo sabendo que têm propostas, até do ponto de vista de recompensa material ou benefícios melhores, noutros locais? É porque estão a valorizar os bens relacionais que a organização está a fazê-las sentir. Por causa das relações, vale a pena manter-se ali. Portanto, adoro os meus colegas, a minha chefia, a minha equipe, e até sei que posso ganhar lá mais dinheiro lá fora, mas eu prefiro os bens relacionais, que são suficientemente compensadores para eu optar por esta organização. E depois, obviamente, a motivação é um elemento essencial das definições do que é um bem relacional. Vou-vos dar um exemplo, não sei se terão ouvido falar, mas há um portageiro na Ponte 25 de Abril, que tem uma página do Facebook com muitos milhares de seguidores, conhecem? Alguém criou uma página para ele. Portanto, o que é que ele tem de especial? Quer contar, em vez de ser eu, para não estar sempre eu a falar? Não, o que eu sei, eu não conheço a pessoa, mas o que eu sei é que é um portageiro que recebe as pessoas sempre com um enorme sorriso. E isso faz com que quem passe naquela portagem, esteja aqueles minutos intermináveis na fila, tenha um dia um pouco mais feliz porque foi recebido daquela maneira. É um bocado essa experiência, não é? Excelente. Muito obrigada. Diz sempre bom dia e obrigado. Faz um elogio, eu gosto tanto de o ver com essa... Fica muito bem essa camisola hoje. Hoje está tão bonita, é o que eu costumo dizer. Hoje está tão bonita. E eu disse-lhe, diz-me isso todos os dias. Já agora deixe-me só também partilhar. Claro, ótimo. Eu vou sempre pela Via Verde e durante as férias tive a oportunidade de conhecer o portageiro, que é o Samuel, exatamente. E de facto ele faz a diferença positiva, de tal maneira que eu mandei um e-mail para o Lusoponte, dando-lhes parabéns por não terem sido, por no fundo terem a diversidade no processo de admissão, porque ele tem uma dificuldade cognitiva. Exatamente. E também para o utilizarem como motivadores internamente com as equipas, porque há portageiros que sussurram bom dia ou boa tarde e ele de facto faz a diferença. Excelente, muito obrigada por essa prática, não é, de reconhecimento pública da sua experiência pessoal. Depois as pessoas preferem ficar na fila, naquela fila, quando sabem que ele está de serviço, não é? Porque vão ouvir uma palavra pessoalizada. Ele transformou uma relação contratual numa relação instrumental. Não instrumental, não é? Num bem relacional. E este é o nosso propósito nas intervenções que temos estado a fazer nas empresas. Para nós, felicidade é isto. É transformar aquilo que são relações contratuais, que todos temos
com as nossas organizações num bem relacional, não instrumental. Quando eu quero ficar mais tempo na empresa, não porque sinto que sou mal vista se não ficar a trabalhar mais horas, mas porque quero contribuir para aquela equipe, com aquelas pessoas, para aquele projeto que se alinha com o meu propósito de vida. São duas experiências completamente diferentes. E a primeira é uma experiência de infelicidade. Eu estou lá porque tenho medo de ser mal visto, criticado, apetece-me imenso ir para casa brincar com os filhos, mas fico porque tenho medo da avaliação por aí fora. Versus, eu estou, apesar de me apetecer muito na mesma brincar com os filhos, porque há razões que são de um nível de elevação completamente diferente. E a experiência de elevação humana é uma experiência de felicidade. Quando eu vejo outros que eu quero repetir pelo bem e não que eu vejo outros que eu estou a repetir para evitar o mal, eu estou a viver duas vidas completamente diferentes, dois percursos completamente diferenciados. Preciso que me vá dizendo as horas, porque eu estou... já perceberam que eu posso estar aqui até amanhã, à meia-noite, convosco a falar destas coisas. Bom. Então, neste momento, por exemplo, temos um livro em que há aqui alguns colaboradores, como o Jorge, que se vai chamar As Organizações como Espaço de Vida Positiva, Espaço de Vida Positiva. E, portanto, esta ideia de conseguirmos cada vez mais identificar quais são as políticas e as práticas que são promotoras deste tipo de felicidade nesta perspectiva pública, ok? Do coletivo, do relacional. E para isso temos percebido que há um conjunto de elementos e de fatores que estão presentes nos sistemas organizacionais onde este tipo de felicidade acontece. E são habitualmente organizações onde a qualidade das relações interpessoais é construtiva, onde há reciprocidade. Eu sei que hoje, se não puder ir trabalhar porque tenho que levar a minha mãe ao hospital, que há pessoas, colegas meus que me dizem não tem problema, eu substituto e da próxima vez eu estarei lá para ele ou para ela quando ele precisar. Portanto, os processos de reciprocidade são elementos fundamentais da felicidade pública, no sentido de que há troca recíproca e, portanto, igualitária. Cada vez mais são espaços heterárquicos. Portanto, nós estamos muito devagarinho a mudar de uma cultura altamente hierarquizada, muito formalista, para outras formas de relação, não é? E já há CEOs que dizem que tratamos todos por tu aqui, não é? Ou desde a maneira de vestir, há pequenos sinais culturais, não é? Que são sinalizadores de uma procura de igualdade ou a diminuição dos níveis hierárquicos dentro da organização. O CEO, numa conversa até que tivemos há uns anos atrás, não sei se a Guilhermina se recorda, do CEO da Small, uma das primeiras coisas que nos disse numa conversa foi que tinha reduzido os níveis hierárquicos dentro da organização, só tinha 3 níveis, e que tinha percebido que aquilo era essencial, da mesma maneira que era essencial ele todos os dias ir cumprimentar a senhora da recepção e perguntar se o filho estava melhor, que estava com febre na véspera. Não é? Portanto, lembro muito bem desta conversa, foi um exemplo de alguém que, na posição de gestão, com uma preocupação a este nível, mas isto tudo traz uma gramática social completamente diferente e temos um caminho muito longo a percorrer em conjunto para conseguirmos cada vez mais caminhar nesta direção. Então há aqui a tal relação, por um lado, mantemos a preocupação com a felicidade individual, privada das pessoas, mas introduzimos uma perspectiva da felicidade pública que está associada também a uma forma de economia particular. E, portanto, quando eu há bocado dizia que durante o período da crise económica eu me sentia muito desconfortável em andar a fazer palestras nas organizações a falar de felicidade, a saída foi também encontrar uma perspectiva de um modelo económico que estivesse alinhada com a própria visão do que é a felicidade pública e a economia civil, que é um modelo económico também italiano, já com uma história do final do século XVIII, que está agora a ser reavivado por economistas e que tem ajudado a pensar a nossa maneira de viver a economia de uma forma diferente. Então, a felicidade pública foi definida
por um grupo de economistas italianos do final do século XVIII, com 3 elementos. Por um lado, ninguém está aqui a dizer que as empresas não devem ter lucro, nem serem produtivas, não é? Portanto, o desenvolvimento económico, que era, na altura, proposto como a forma de terminar a condição de escravidão. E hoje nós ouvimos muitas vezes os colaboradores, tenho a certeza que os que aqui estão, que estudam estas temáticas, já vos aconteceu isto. Muitas vezes as pessoas estão outra vez a ter discursos de escravidão na relação com as empresas onde estão. Sentem-se escravizados. E, portanto, temos que repensar também o que é que estamos a fazer do ponto de vista da própria visão do que é um desenvolvimento, do que é o progresso enquanto sociedade. Mas, pronto, isso já estava calculado de alguma maneira neste modelo. Mas eles diziam, não nos chega ao desenvolvimento económico, precisamos da fecundidade, da virtuosidade, de ir à tal raiz da palavra felicitas, ou seja, do desenvolvimento das virtudes e do desenvolvimento de organizações virtuosas. E, finalmente, como é que isso faz? A felicidade não pode ser apenas uma qualidade individual, tem que ser um bem partilhado. Eu não posso ser feliz, não devo ser feliz, ética e moralmente, se o meu colega de trabalho está infeliz. Isto é uma mudança brutal dentro das empresas, não é? Sobretudo aquelas que têm como valor fundamental uma alta competitividade e às vezes competitividade interna, não é? Portanto, por exemplo, que recompensam as equipes de maneira a elas lutarem umas com as outras, ou vou-vos dar um exemplo, que é um exemplo universitário, mas no outro dia pediram para ir vigiar um exame. Só a palavra eu fico logo arrepiada, vigiar um exame. Pronto, eu digo sempre que não estudei para a polícia, né, mas pronto. E tínhamos 180 alunos para dividir por 4 salas e pediram, portanto eu fazia parte da minha obrigação profissional de estar lá numa das salas. Era uma disciplina que não era minha. E, portanto, imaginem, eu tinha 80 pessoas para entrar na minha sala e quando finalmente a professora da cadeira disse podem entrar, já tinham os testes lá postos e tal, os alunos entraram de tal maneira na sala de aula que se magoaram, atropelaram-se, caíram. Eu deixei-os todos sentar e disse, ok, se isto fosse a Black Friday, eu talvez compreendesse o que é que se estava aqui a passar. Mas isto é um exame, portanto, ninguém começa a fazer exame nenhum sem ter uma profunda reflexão ética sobre o que se passou agora aqui. Obviamente que eles estavam muito bem organizados, não é? Entre eles, subgrupos, para conseguirem subverter o processo e assegurar que o seu outcome ia ser o desejado. Mas foi fascinante para podermos refletir sobre o que é que estava a acontecer ali e porque é que o sistema, como é que o sistema, a organização educativa, cria não condições para eles serem virtuosos. Eles até foram virtuosos na sua auto-organização. Trabalharam lindamente uns com os outros para preparar um esquema. Não é? Como é que nós criamos sistemas em que as pessoas não têm que burlar a ética, não têm que maltratar ninguém para se elevarem, não têm que humilhar ninguém para serem capazes de terem poder, ou não têm que usar um poder informal para estragar a vida a alguém porque precisam de ter poder e ninguém os dá. Como também acontece tantas vezes. Às vezes é o senhor que tem as chaves que abre as portas não sei aonde, que como não tem poder nenhum na organização, usa de alguma forma ou tenta usar essa sua posição que está no fundo da hierarquia da organização para se sentir que tem algum poder como pessoa. E ainda bem que o faz, porque os estudos todos mostram que quem está nas bases da pirâmide morre mais cedo, tem muitos mais problemas de saúde, portanto, o impacto da longevidade, né, estudos feitos já há muitos anos, sobretudo na função pública, mostram isso. Portanto, estar na base da pirâmide dentro de uma organização é mesmo mal para a saúde, okay? Física e psicológica. Então, eu estou quase a deixar-vos um último exemplo de uma intervenção, para ficarem com uma ideia de uma intervenção que fizemos numa empresa. O António Brito diz na sua tese de doutoramento que a felicidade pública é diferente da felicidade coletiva, porque a primeira tem origem no agir dos homens numa comunidade política, que pressupõe a capacidade de julgar, e portanto uma visão reflexiva
crítica sobre as coisas, a felicidade pública é um princípio que orienta o agir dos homens nessa esfera pública. E, portanto, quando eu olho para uma empresa, eu tenho que a ver como um sistema político, certo? Onde há julgar e onde há agir em consonância com esse julgar. A felicidade coletiva, por seu lado, aproxima-se mais da ideia quantitativa da filosofia utilitarista do século XVIII, segundo a qual seria necessário garantir maior felicidade para o maior número de pessoas, mas o pressuposto era a satisfação do indivíduo ou a satisfação do eu. E não é disto que estamos a falar. Okay? Porque a satisfação do eu apaga, muitas vezes, a visão da satisfação do coletivo. Então, para quem também está interessado nestas áreas, a economia civil que se entronca, portanto é um modelo económico que se entronca nesta visão da construção de uma felicidade pública, parte deste pressuposto, é uma perspectiva cultural de interpretação de toda a economia, com base numa teoria económica de mercado, fundada sobre os princípios da reciprocidade e da fraternidade, que é a alternativa a uma economia estritamente capitalista. Os especialistas na SAD em felicidade sabem que as questões da fraternidade, de múltiplas formas que têm sido estudadas, têm vindo cada vez mais a emergir como um elemento muito importante da felicidade dos trabalhadores dentro das empresas. A fraternidade é concretizada de muitas maneiras, mas para mim é interessante que tenha sido o valor esquecido do iluminismo. Não é? Liberdade, a igualdade. Trabalhámos imensa liberdade, imenso, enquanto grupos sociais, sociedades. A liberdade passou a ser o grande valor. Trabalhámos um bocadinho a igualdade, mas temos feito muitos caminhos, andar para a frente e andar para trás. E há tanta coisa a fazer, desde a igualdade de género dentro das empresas, quer na distribuição de tarefas, quer na compensação, enfim. E fraternidade. Ficou esquecido. Não foi por acaso, que isto era o tripé do iluminismo, não é? É porque precisávamos de ter este valor, que é o valor da qualidade da relação interpessoal. Se eu tenho liberdade só, fora de um contexto da visão da dignificação das relações interpessoais, eu corro o risco, simplesmente, não é, de fazer o que quero, independentemente de isso fazer mal a alguém ou não. Em março de 2013, a Susan Davis publicava na Harvard Business Review uma espécie de uma proposta de métrica para as empresas levarem um bocadinho destes elementos e daquilo que ia sendo o resultado, vão sendo os resultados dos estudos na área da felicidade, e as questões que surgiam, que ela propunha que fossem colocadas, eram estas. Os nossos colaboradores apreciam as relações que têm nos contextos de trabalho, não é por acaso que esta é a primeira pergunta. Segundo, riem-se, têm espaço para ter boas emoções. Eu, por exemplo, saí da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa porque fiz uma aula de risoterapia com mais de 100 alunos e no dia a seguir fui chamada pela direção a dizer que tinha chocado a comunidade educativa, que era inadmissível fazer palhaçadas no contexto das aulas, palavras literais, e eu saí da Faculdade de Psicologia por opção, porque não havia acordo e alinhamento com os nossos valores. Portanto, rir naquele contexto é pecaminoso. Rir entre alunos e professores desvirtua, de acordo com a direção que estava na altura, enfim, as perspectivas do que é uma universidade e uma sala de aula. Não é? Portanto, é um exemplo de como o riso, que também não é por acaso que está aqui, é um elemento que pode ser disruptivo e que muitas vezes também ajuda a avaliar o pulso de uma organização. Depois, será que estão nos lugares certos? Sabemos quais são os seus talentos, os seus dons, as suas forças, estamos a usá-los ou não? Podem usar a sua generalidade, eudaimonia, aquela palavra grega aristotélica que eu usei há pouco, que significa exatamente o bom guardião, no sentido de espírito. O bom daimon, não no demónio, no sentido que depois construímos de mau demónio, mas de bom daimon, o meu bom espírito. Portanto, o meu melhor está a ser posto em prática, concordam com o propósito, vivem-no, ele faz sentido, está efetivamente concretizado e sentem que são parte de alguma coisa que é realmente importante.
Eu acho que estas questões, se as empresas se perguntarem isto, se quiserem fazer um assessment muito simples e se perguntarem só estas perguntas, e se perguntarem isto aos seus colaboradores de uma forma participada, vão, se calhar, começar a sentir o seu pulso no contexto dos níveis de felicidade. Então, vou passar um exemplo de uma empresa de telecomunicações, uma intervenção que fizemos e que concretiza um pouco, só para ficarem com uma ideia. Então, estes académicos que andam para aí nas torres de marfim das universidades, quando vão para o terreno, o que é que fazem? Pronto. E então, este é um dos muitos estudos que temos feito. Para mim, a investigação só faz sentido se for uma investigação transformativa e, portanto, eu só faço, ou quase só faço investigação-ação. Fazemos intervenção e avaliamos a intervenção. Portanto, estamos a transformar e, ao mesmo tempo, a avaliar a transformação, a potencialidade dessa transformação. E, nesse sentido, enfim, fomos buscar alguns modelos teóricos que nos ajudam a enquadrar os aspectos, enfim, de olhar para as empresas, não na perspectiva tradicional do foco nos problemas, mas na perspectiva do que é que melhor funciona dentro da organização, de apreciar os pontos altos, as experiências melhores, por aí fora. Portanto, é um contraponto de dois modelos ontológicos sobre pensar a organização, e para isso fomos buscar um modelo que trabalhamos muito e que trouxemos para Portugal e para a Europa no final dos anos 90, o Appreciative Inquiry, inquérito apreciativo, desenvolvido pelo David Cooper Ryder, exatamente com uma visão sistémica de intervenção na organização. Quando ele era aluno universitário, lhe propuseram fazer, ou ele decidiu fazer um doutoramento, propuseram-lhe fazer um estudo numa organização e ele começou a pensar: mas porquê é que eu tenho que estudar? O que é que há de mal na organização? Porquê é que só se estuda o que é que não funciona? E com o seu orientador, o Srivastava, desenvolveram um modelo, uma prática, que, através da linguagem, ajuda as organizações a identificarem o seu melhor, os seus pontos altos, a sua experiência de sucesso. E tem 4Ds, enfim, escolhemos o tema positivo, neste caso foi a felicidade, okay? Por escolha da organização, e depois trabalhamos, vamos descobrir o que é que dá vida à organização, o que é que há de melhor na organização. A seguir, com essa bagagem positiva do que é que já estamos a fazer bem, sonhamos, idealizamos para onde é que queremos caminhar em conjunto, o que é que pode vir a ser. Depois desenhamos, construímos em conjunto o ideal, partir sempre deste início, que é o que é que já fazemos bem, quais são as nossas forças, e depois construímos o destino. Portanto, o destino não é uma coisa que a gente constrói mesmo todos os dias, e este modelo relembra-nos isto. Como é que sustentamos estas práticas da concretização de sonhos idealizados e desenvolvidos entre nós? Portanto, não vou entrar agora em detalhes por aqui, perdão. Juntámos a isto um segundo modelo, que é uma prática de trabalho, uma metodologia participativa, que é o World Café, Café do Mundo, e que faz uma coisa muito simples, que é usar a ideia da informalidade que temos à roda de uma mesa de jantar, ou de uma esplanada, num café. Se calhar alguns de nós, algumas das conversas mais importantes que tivemos na vida foi à roda de uma mesa. Não é por acaso que se começaram a ter almoços de negócios, pequenos almoços de negócios, ok? Então a comida aproxima-nos, igualiza-nos. Estamos na informalidade, mas ao mesmo tempo isso não o impede de fazermos conversas muito profundas. Então o World Café é uma metodologia participativa que usa o poder das conversas numa perspectiva criadora, inovadora, sinergética, e que leva as pessoas. Portanto, temos toalhas de papel, temos chás e cafés e bolinhos e whatever, que cada organização quer. Eu cada vez menos bolinhos, agora é sempre fruta, preferência de produtores nacionais. E, portanto, o convite que fizemos foi exatamente levar a esta organização, que nos pediu uma intervenção de promoção da felicidade, levar estes dois modelos, perguntas apreciativas sobre a empresa, passado e sonhos para o futuro, e fazendo isto, pondo as pessoas à conversa num modelo, neste modelo organizativo. E, portanto, é um estudo de investigação à ação, fizemos uma análise qualitativa, a empresa tinha 800 trabalhadores, 100 chefias e 700 colaboradores.
usámos diversos questionários e depois fizemos uma análise de conteúdo. Então, este é o primeiro momento da intervenção. Está toda a gente em conjunto. Whole System Approach. O sistema todo na sala, ok? E o próprio modelo do inquérito apreciativo defende uma coisa que é the power of two, o poder da dupla. Uma conversa a dois é um ótimo ponto de partida para escalarmos depois para relações, para conversas em segurança com um grupo maior. Então, nós habitualmente começamos com conversas de entrevistas em pares, é o que está a acontecer aqui, e pedíamos simplesmente às pessoas, tínhamos 3 perguntas, já vos mostro, e que registassem as respostas em post-its de cores diferentes, cada pergunta correspondente a uma cor. Depois fizemos um mural, fomos todos conhecer as múltiplas respostas, analisámos 1111 post-its, foi uma experiência muito interessante. E depois disso, convidámos as pessoas a espalharem-se por mesas onde, como podem ver, portanto, havia toalhas como nas esplanadas, toalhas de papel, canetas de feltro, lápis de cores, sempre gente a servir à mesa, de preferência eu. E cada mesa tinha uma pergunta apreciativa. Portanto, vemos aqui um exemplo. Bom, depois fizemos uma avaliação sobre o impacto que tinha tido nas pessoas passar por esta experiência, estes 800 trabalhadores passarem por isto. E, como podem ver, alguns dos elementos, a importância das emoções positivas, as aprendizagens, a esperança, o bem-estar, o aumento da motivação, o espaço de partilha, foram algumas das coisas que surgiram como consequência desta intervenção, que foi uma intervenção pontual dentro da organização. Não é? E nos 4 elementos, as 4 fases das perguntas, portanto, havia perguntas que perguntavam, por exemplo, o que é que eu aprecio mais na minha equipe de trabalho, o que é que eu dou de melhor de mim todos os dias à minha organização, a altura em que eu me senti mais realizada, mais preenchida por trabalhar nesta empresa. E fomos encontrando resultados, e, por exemplo, se virem aqui, a entreajuda e a cooperação aparece claramente como uma das forças desta organização. Saber isto para quem gera a empresa é fundamental para promover o que já está a funcionar, fazer crescer o bom. Às vezes nós pensamos que intervir é fazer diferente, que a mudança só vem por fazer de outra maneira. Não, a mudança pode ser fazer muito mais daquilo que já estamos a fazer bem. É outro paradigma sobre a mudança, ok? E, portanto, este elemento, e o segundo, o profissionalismo. Portanto, era claramente uma organização também muito preocupada com a qualidade da prestação do serviço que faz. Depois, quando nos pusemos a sonhar, portanto, viram, havia boa disposição, bom ambiente, dedicação, etc. Quando nos pusemos a sonhar, a partir daí, para onde é que queríamos caminhar como empresa, apareceram coisas a nível das equipes e a nível da organização como um todo, e há aqui sonhos muito diversificados, mas podemos ver que a vontade de desenvolvimento é claramente um elemento importante nesta organização, bem como investir nos aspectos da qualidade da relação. Nem que seja neste tal sentido de alimentar alguma coisa que já existe e que já é bom. Okay? O envolvimento, e depois, obviamente, também coisas muito concretas, como o sistema de recompensas, que era vivido como alguma coisa que poderia melhorar a nível das equipes. Por exemplo, havia sentimento de injustiça, que dentro da mesma equipe não havia justiça na forma de pagar e de recompensar as pessoas. Depois, a nível da organização, crescimento, relacionamento com o exterior, melhoria da cultura interna, por aí fora. Quando pedimos, então, agora concretizem, como é que esses sonhos se podem pôr em prática, uma das coisas mais interessantes foi a quantidade de gente a dizer que queremos fazer projetos solidários. Queremos virar para fora, estamos virados para dentro. Temos um know-how extraordinário, empresa de IT, não é? Portanto, de novas tecnologias. Queremos virar para fora.
Claro que havia preocupações até com coisas como a ergonomia das cadeiras em que estavam sentados, que faz parte também destes processos, mas a visão era uma visão muito de potenciação daquilo que são os dons que a empresa tem, transformá-los em qualquer coisa que podia ser realmente útil do ponto de vista social. E não havia intervenção social na organização, não haviam coisas a acontecer nesta área. E nós não perguntámos nada do que é que estava mal. As coisas estão lá na mesma, implicitamente, não é? Mas as perguntas foram sempre sobre o sonho ou sobre o que é que já há de nós. E depois dissemos, então agora vamos ao cotidiano. Como é que se concretiza esse destino a cada dia, a cada momento, nas vossas equipes, dentro da empresa? Que propostas é que vocês têm, todos em conjunto? E depois terão as coisas mais simples, como gente a dizer, vou sorrir mais, ou precisamos de mais sorrisos, ou sorrir de forma que contagie, ou vou passar a levantar-me e a ir ao gabinete ao lado, em vez de mandar um e-mail, vou falar diretamente com o meu colega, ou arranjar outras formas de comunicação, conhecer quem está a trabalhar ao lado. Mesmo estas pessoas, nestes dias que se encontraram, muitas delas só se conheciam, portanto, há delegações, portanto, só o facto de se terem conhecido pessoalmente e poderem em conjunto sonhar o futuro da organização foi altamente transformador para as pessoas envolvidas. Mas coisas tão simples como começar o dia com um bom dia, parecem coisas tão óbvias, não é? Que deveriam ser tão óbvias para nós, mas que na realidade isto quer dizer que não estavam a acontecer, que as pessoas percebiam que podiam iniciar práticas muito simples, que elas acreditavam claramente aumentariam os seus níveis de felicidade e de bem-estar. Promover mais ações de equipe, fazer uma atividade conjunta por mês, ter cartazes com mensagens positivas, fazer um lanche semanal, arranjar maneira das várias delegações, coisas tão simples. Mas na cabeça dos trabalhadores, isto eram práticas que poderiam depois ser utilizadas como políticas para a organização, se percebesse o que é que está aqui de fundamental, quais são os pedidos, as necessidades e, portanto, qual é o caminho de felicidade para as pessoas desta organização. Portanto, isto é o resumo daquilo a que chegámos, interpretativo, e devo dizer que esta empresa, no final, não quis os resultados que nós obtivemos. Eu trouxe este caso de propósito. De alguma maneira, a visão que tinham do que era uma intervenção sobre felicidade era exatamente uma visão de ir lá falar das questões simplesmente hedónicas e não pôr todo o sistema a mexer e a pensar em conjunto. E a equipe de gestão de recursos humanos não soube pegar nisto. Nós aproveitámos os dados, fizemos uma tese, okay? Portanto foi útil do ponto de vista da Academia da Investigação, foi publicada, etc. Mas eu trouxe-vos, queria que vocês percebessem que muitas vezes, não é, o pedido explícito foi tragam-nos lá a felicidade para dentro da empresa. Nós levamos uma visão de felicidade coletiva, participada, toda a gente a dizer como é que a gente faz a felicidade todos os dias. E a empresa diz, não quer saber. Okay? Então, para mim, o tal caminho, o gap entre aquilo que estamos a fazer e para onde estamos a caminhar do ponto de vista da investigação, dos dados, etc. E aquilo que as organizações efetivamente estão a conseguir é ainda muito grande e por isso é tão bom ter aqui na sala tanta gente que já está a ajudar a diminuir essa distância. Então terminava, a Hannah Arendt foi uma das pessoas que mais escreveu sobre felicidade pública. Se calhar alguns de vocês ouviram falar dela porque foi feito um filme sobre a história dela e andou aí nos cinemas. Mas ela dizia no livro Responsabilidade e Julgamento, de cada vez que falamos de coisas que podem ser experienciadas apenas na privacidade ou na intimidade. Cada vez que um colaborador pode contar no espaço da sua empresa que está a ter problemas com o marido, ou que não consegue dormir porque o filho aparece em casa bêbado 3 vezes por semana, ou que não está a conseguir ter sucesso escolar. Cada vez que falamos de coisas que podem ser experienciadas apenas na privacidade ou na intimidade, trazemos-las para uma esfera
em que assumem uma espécie de realidade intensa que nunca poderiam ter tido antes. A presença de outros que veem o que nós vemos e que ouvem o que nós ouvimos assegura-nos um sentido da realidade do mundo e de nós próprios. Bens relacionais fazem-se tecendo os espaços em que as pessoas realmente se encontram na sua autenticidade, na sua proximidade, fora da instrumentalidade dos processos das organizações. E termino com o Bruni, dizia, com esta convite a um novo humanismo civil, a uma nova economia da felicidade pública. Precisamos de reconciliar a pessoa com a comunidade, com o sistema coletivo em que está, a liberdade com a fraternidade, o mercado com a vida civil, como faz o Samuel na sua portagem diária, o espiritual com o material. Eu tenho hoje farmacêuticas a virem pedir para fazer sessões sobre o sentido da vida, por exemplo, não é? Portanto, há procura já de um lado espiritual introduzido dentro da própria dinâmica da organização, da gratuidade, daquilo que eu faço pelo outro sem esperar nada, com o contrato, que define muito bem, dás-me isto, eu dou-te aquilo. E precisamos juntar o Eros com o Agapos. O Eros é o tipo de amor, o tal instrumental, que é pago, e o Agape é o amor recíproco, verdadeiro, autêntico e igualitário. Esta é a minha proposta, espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigada.